Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 29 de março, sexta-feira da Paixão do Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" E responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem." Assim se realizava a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu." "Não vai beber o cálice que o Pai me deu?" Então o soldado, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que Deus deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertence tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, porque me interrogas. Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que responde o sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se.
Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando com que morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Tudo aquilo que é da verdade, escuta a minha voz. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu não o trago aqui fora diante de vós, para que o saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilato respondeu: Levai-os vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda.
entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não teria autoridades alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificarem Jesus, os soldados repartiram-lhe suas roupas em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediram a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, e o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com aromas em faixas e linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira de meditação, sexta-feira de nos pararmos e pensar, avaliar e observar essa palavra que nos fala exatamente de tudo que o Senhor falou durante esse tempo de preparação. Observamos que está concluindo tudo aquilo que Ele falou, que Ele preparou, que Ele pregou e nos orientou. Ou seja, nos preparou para esse momento, porque Ele sabia que isso teria que acontecer e que isso iria acontecer. Pois foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele nasceu e se fez carne e habitou entre nós. Humanamente, Ele tinha que sofrer por tudo isso. Ao celebrarmos a paixão e morte do Senhor Jesus, somos convidados a refletir sobre o profundo significado do sacrifício de Cristo e a encontrar sentido em todas as situações de nossas vidas. Encontrar motivo e situação para a nossa vida neste momento, nesta situação. Assim como Jesus se entregou voluntariamente às mãos dos homens para se cumprir a vontade do Pai, também somos chamados a oferecer nossas vidas em serviço e amor aos outros. Imagine, meus queridos e amados irmãos, o que Jesus passou, as humilhações que Jesus passou, as torturas que Jesus sofreu e a morte que Jesus passou, morte e morte de cruz. Tudo isso, meus queridos e amados irmãos, tem um significado.
Tudo isso, meus queridos e amados irmãos, tem um motivo. E esse motivo é nada mais, nada menos do que amor. Ele se entregou por amor a todos nós, por amor a mim, por amor a você e por amor a nós. Que nesse dia, meus queridos e amados irmãos, unamo-nos a Jesus, o servo sofredor, e contemplamos sua jornada rumo ao julgamento e à condenação. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, retribuir da mesma forma tudo aquilo que ele fez, não por ele mesmo, não para satisfazer o seu ego, não para satisfazer a ele próprio, mas ele fez por cada um de nós. E muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós retribuímos com ingratidão, retribuímos com indiferença, retribuímos como se nada tivéssemos que prestar conta de tudo aquilo que ele passou. E na verdade ele deixa que nós façamos isso. É claro que ele quer que nós o amamos, ele quer que nós caminhamos junto a ele, mas se não quisermos, ele respeita as nossas decisões, mais uma vez, por amor a cada um de nós. É através desse ato supremo de sacrifício que somos redimidos e recebemos as promessas da vida eterna. É através desse gesto de Jesus que nós adquirimos nosso direito de viver a eternidade. Queridos e amados irmãos, hoje reconheçamos profundamente o amor insondável de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo, que é a nossa resposta a esse amor. Que essa resposta seja uma vida vivida em conformidade com os seus ensinamentos. Deus que mandou o seu Filho para revelar esse amor de Deus por cada um de nós é revelado em seu Filho Jesus, porque ele veio para isso, para revelar e expressar o amor do Pai por cada um de nós. O Pai que entrega o seu Filho por mim, por você e por nós. O Pai que entrega o seu Filho por sofrer por nossos pecados. O Pai que envia o seu Filho para sofrer pelas nossas dificuldades e sofre sem reclamar, demonstrando tudo aquilo que nós devemos demonstrar nas nossas dificuldades. Devemos demonstrar nos nossos momentos de dúvidas. Devemos demonstrar o amor, demonstrar um pouquinho daquilo tanto que ele fez por cada um de nós. Portanto, queridos e amados irmãos, expressemos o amor de Deus por meio de nossas ações concretas ao próximo. Porque quando nós observamos Deus no rosto do irmão que sofre, quando nós percebemos o Senhor no irmão que passa fome, quando nós percebemos Jesus no rosto daquele que passa frio, quando nós observamos Jesus no rosto daquele que nos procura pedindo uma ajuda, quando nós temos a sensibilidade de acolher Jesus em todas essas pessoas que às vezes nos procuram, quando nós observamos e enxergamos Jesus nessas situações, significa que o nosso coração está um pouco convertido, que o nosso coração está fazendo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Porque é a única coisa que Ele nos pede,
A única coisa que Ele nos pede em troca de tudo aquilo que Ele passou por nós, de todos esses sofrimentos e humilhações que Ele passou por mim e por você, a única coisa que Ele nos pede é o amor. Portanto, queridos e amados irmãos, vamos amar Jesus, vamos amar o Senhor, amar Jesus na pessoa do Cristo sofredor, do Cristo que depende de cada um de nós, e que existem muitos Cristos por aí que está necessitando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos dê consciência para que possamos sempre ter a sensibilidade de perceber as situações que talvez está tão próximo de nós e às vezes não vemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.